Muito bem, olá, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Vamos estar lendo agora em Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 30, que diz assim. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida desse homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais uma live, e nós estamos aqui para trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje, nesta noite, nós estamos lendo o Bom Samaritano. É uma parábola em que Jesus é o próprio protagonista desta passagem bíblica. Eu amo a Bíblia toda, no seu total de 66 livros, 31.173 versículos, com cerca de 8.000 promessas. É tão importante quando a gente lê a Bíblia, porque quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco, Deus está nos alimentando, mas também muitas das vezes nos exortando, às vezes advertindo, etc. Quando se trata do Bom Samaritano, eu acho por demais importante essa passagem bíblica, porque se trata, por exemplo, de um assunto que eu sei que sempre Deus mexe conosco, com as nossas emoções, mas também com o nosso espírito a respeito desse tema. Eu falo das emoções porque quando nós lemos a Bíblia com esses 2 prismas, ou seja, com esse olhar de Jesus como era psicanalista, esse olhar de Jesus quando olhava para as pessoas e não olhava simplesmente no fator espiritual, mas olhava também no fator dessa dimensão do psiquismo, do aparelho humano, da alma, da psique. Isso é muito importante para todos nós, principalmente quando Deus nos permite olhar para as páginas memoráveis, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sobre esse olhar mais profícuo. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que a Bíblia diz assim: Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém. É importante a gente olhar principalmente a Bíblia geograficamente, porque nós observamos que Jerusalém ela está numa altura, Jerusalém está num lugar muito altissonante, ou seja, Jerusalém não está nas partes mais baixas. Quando a gente estuda a geografia bíblica, nós observamos que quando se trata principalmente do Egito, o Egito ele ficava sempre embaixo, porque Jerusalém fica nas partes mais altaneiras, mais altas. E por esta razão me chama a atenção quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada. Tudo na Bíblia dá para se aproveitar. Tudo na Bíblia dá para extrair mensagens para o nosso dia a dia. Eu sempre vejo que a Bíblia ela é uma mentoria infinita para o nosso dia a dia. Enquanto aqui vivemos, enquanto aqui andarmos, enquanto aqui caminharmos, enquanto aqui prosseguirmos, enquanto aqui dirigirmos, a Bíblia é a mentoria das mentorias, porque ela trata de todos os assuntos que possivelmente você queira saber ou entender neste céu, ou melhor, debaixo desse céu, debaixo desse sol e sobre a luz desse sol. Então, casualmente a Bíblia diz que descia um sacerdote por aquele mesmo caminho
e vendo aquele homem que foi defraudado, e vendo aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores, e vendo aquele homem que estava ferido. É interessante que a Bíblia diz que ele passou de largo, mas a Bíblia diz que vendo-o. Olha só que coisa interessante. Vejam bem que aquele que causou-lhes muitos ferimentos retiraram, deixando semi-morto. Em outras traduções deixa assim, meio morto. O que nos faz entender, o que eu subentendo de meio morto é que não estava nem para vivo e nem para morto. Ele estava vivendo agora um paralelo na sua história. Ele estava vivendo agora entre a morte e a vida. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, me chama a atenção, me faz ficar aqui detido nesse texto bíblico, porque a Bíblia diz que ele estava semi-morto, e a Bíblia diz que depois de tudo lhe roubarem, depois de causarem muitos ferimentos. Eu vejo aqui a agenda do diabo para muitas vidas, que é roubar, né? Que é causar ferimentos. Quantas são as pessoas que estão hoje feridas? Quantas são as pessoas que estão vivendo com feridas emocionais? Eu falava numa outra live sobre feridas emocionais e quanto que acelerou nessa pós-pandemia. Pessoas feridas que levam essas pessoas a ficar bloqueadas, feridas emocionais que levam essas pessoas a ficarem retidas, feridas emocionais que levam essas pessoas a ficarem introjetadas na sua criança interior, bloqueadas com crenças limitantes. Quando nós falamos de feridas, nós queremos salientar que toda criança ferida, ela fica reprimida, ela fica deprimida, ela fica ali naquele momento, ela não se desenvolve para a vida, porque as angústias são muito, é uma pessoa praticamente infeliz. Esta é a agenda de Satanás. Ele quer causar feridas, porque ele sabe muito bem que uma criança ferida, ela não se desenvolve como adulto, porque as feridas, elas se reverberam para a vida inteira, a não ser que você procure ajuda, e com a intervenção de Deus, e também de uma intervenção terapêutica, você pode ter novamente vida, e vida plena, e vida abundante. É importante salientar que nós estamos, por exemplo, agora, eu estou com o curso bíblico de teologia no canal. Nós estamos colocando aula todos os dias para aqueles que querem conhecer mais a palavra de Deus efetivamente, para aqueles que querem conhecer a excelência do Evangelho de Cristo Jesus. E por essa razão, nós observamos que eu sei que muitas das vezes não tem tempo demais ir à escola por causa das suas atividades, mas quantas são aquelas pessoas, não é, que podem estudar hoje no conforto da sua casa, e eu estou disponibilizando esse curso gratuito. É só ir no link da bio e se inscrever. Uma outra coisa que eu aproveito o ensejo para dizer aqui, que dentro dessas feridas que esse rapaz, que esse moço, que esse jovem roubaram e causou esse inimigo, né? Esse homem que descia de Jerusalém. Gente, nós não podemos descer de Jerusalém. Nós temos que permanecer em Jerusalém. A Bíblia diz: ficai em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do rei. Jerusalém é a cidade de Abraão. Jerusalém é a cidade dos profetas. Jerusalém é a cidade onde todas as pessoas que conhecem a Deus deve permanecer. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só que coisa maravilhosa. Geise, clica aí na telinha e me ajude para que nós possamos ter mais pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus. Ficai em Jerusalém. Nós temos que ficar em Jerusalém porque é de Jerusalém que vem o poder. Nós devemos ficar em Jerusalém porque é de Jerusalém que vem em Jerusalém que foi feito, ou melhor, que houve, o batismo com o Espírito Santo. Foi em Jerusalém que cumpriu-se a profecia de Joel, capítulo de número 2. Então é importante permanecer, é importante ficar, é importante buscar em Jerusalém. Em Jerusalém Jesus foi crucificado, mas a Bíblia diz também que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então Jerusalém é a cidade de Davi.
Ficamos, portanto, em Jerusalém. E ele desceu de Jerusalém. Esse homem que a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 10, versículo 25, ele desceu de Jerusalém. Não desça. Descer é perder a vocação. Descer é olhar para trás. Descer é um projeto e um trajeto do diabo. A Bíblia não fala que, na verdade, Jesus desceu, melhor dizendo, ele sempre subiu, e ele só desceu para nos levar até ele. Glória seja dada ao nome dele para sempre. É interessante a gente perceber que quando você pega esse vocábulo descer na Bíblia, o diabo sempre quer que o homem desce. E quantas pessoas que estão descendo agora, mas não é descendo na sua humilhação, estão descendo por quê? Porque estão perdendo a Deus, porque está perdendo o brilho do Espírito, porque está perdendo a sua vocação, porque está perdendo a sua chamada, porque está perdendo, na verdade, esse contato íntimo com a palavra de Deus. Não desça, permaneça aonde você está, não importa a dor, não importa o que está passando, não importa o apedrejamento, não importa o desapontamento, não importa o que está acontecendo na sua vida. Permaneça na sua vocação. Tudo vai passar, tudo vai concretizar, tudo vai dar certo. Deus vai abrir a porta que está fechada. Eu creio na palavra de Deus, eu vivo sob a inspiração da palavra de Deus, eu creio que Deus vai fazer o impossível. Se eu estou fazendo o possível e eu não estou vendo essa porta abrir, eu preciso confiar, eu preciso permanecer, eu preciso marchar, eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, eu preciso prosperar. E por essa razão eu tenho que continuar na minha vida, eu tenho que continuar no meu trajeto. A ordem de Deus para mim e para você que está me dando nesta noite o prazer de seu nome desfilar aqui nessa barra de rolagem, é que Deus está mandando eu te dizer: não volte atrás, não pare, não fique olhando para trás. Quem fica olhando para trás fica vendo as cebolas do Egito. Quem fica olhando para trás fica vendo os pepinos que deu no Egito. O Egito era um ceasa. Olhar para frente é ter uma visão do futuro. Olhar para frente é saber que as fronteiras todas estão abertas. Olhar para frente é crer que o amanhã será melhor do que o hoje. Olhar para frente é saber que Deus, ele já manifestou a sua glória para termos sucesso, para termos êxito, para a bênção de Deus se concretizar na nossa vida. Então, guardemos esta palavra do bom samaritano. Aquele homem ficou meio morto, aquele homem ficou entristecido, aquele homem ficou ferido. Quem sabe eu estou falando com alguém agora, alguém que está com uma ferida emocional e as coisas não dão certo, você está bloqueado, você está vivendo uma vida de repetições, não é? A sua vida tudo a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento, de tanta dor, as portas não se abrem. O diabo, ele começa a trabalhar através de feridas emocionais, mas eu quero pedir o bálsamo de Gileade que vem através da palavra de Deus, que a manifestação do Espírito Santo possa ser sobre a sua vida nesse instante, e você possa receber refrigério, possa receber unção, possa receber poder, possa receber alegria, possa receber contentamento e sair desta caverna do isolamento, dessas feridas psíquicas que estão te levando a uma vida de repetição. Deus tem uma abundância de vida para mim e para você. Deus quer que vivamos uma vida abundantemente. Deus quer que vivamos uma vida plenamente. Deus quer que vivamos uma vida confiadamente. Deus quer que vivamos uma vida cheio da sua presença e da sua glória. Deus quer que vivamos uma vida fecunda. Deus quer que vivamos uma vida fértil. Deus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Eu fico vendo que Jesus, além de trazer tantas coisas lindas a esta terra, ele veio trazer vida, ele veio trazer alegria, ele veio trazer contentamento, ele veio trazer felicidade àqueles que, por certo, estender a sua mão ao seu convite generoso. E o convite de Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados de sofrer, cansados dessa repetição, cansados desses desabores, cansados desse descontentamento, cansados e cansadas, vinde a Cristo nesse instante, porque a mão dele está em forma de chamamento e o seu ouvido não está agravado e o Espírito
Espírito de Deus está falando nesse instante contigo. Vamos avançar, não é hora de parar, é hora de prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor, não é hora de descer da posição. O diabo é que disse para aquele homem: desça da cruz. Não é momento de descer da cruz, é momento, na verdade, de Jesus triunfantemente dizer: não, Satanás, aquele instante ali, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Aquilo, na verdade, era um dos as maiores palavras de desânimo, de contristamento que Jesus ouviu. Mas Jesus não desceu, ele foi fiel até o fim. A cruz é o nosso lema, a cruz é o crepúsculo da tarde, aleluia. A ressurreição é a epopeia da manhã, oh glória a Deus. E a bandeira do cristão é a esperança vindoura. Então guardemos isso em nosso coração. Aquele homem que descia, casualmente descia um sacerdote. Eu queria falar um pouco sobre o papel do sacerdote. O papel do sacerdote no Antigo Testamento era ouvir as lamúrias do povo. O papel do sacerdote no Antigo Testamento era ouvir o povo, mas também trazer sacrifícios de libação, fazer sacrifício para expiação do pecado. E eu vejo ali, na verdade, que o profeta já era diferente. O profeta ouvia a Deus e já falava se ia chover ou se não ia chover. O sacerdote, o rei, precisava consultar, na verdade, outras pessoas ou sistema meteorológico na época, se é que eu posso dizer essa expressão, para saber se ia chover ou se não ia chover. O profeta não. O profeta ouvia a Deus e falava ao povo. O sacerdote oferecia sacrifícios pelo povo. Nós não podemos perder esse legado. Nós não podemos perder o que a Bíblia diz, minha gente. O que tem de pessoas, não é, que não sabem, na verdade, o exercício, a função de cada um desses personagens bíblicos, e faz tanta confusão. A Bíblia diz que o sacerdote olhou, viu e retirou-se, deixando aquele homem semi-morto. Mas descia, não só era um sacerdote, apareceu o levita na história. Eu quero louvar a Deus pelos levitas, mas quando eu falo de levita, eu não estou falando simplesmente de cantores. Cantores é uma coisa, levita é outra coisa. Não podemos confundir, minha gente. Vamos ler a Bíblia pausadamente, criteriosamente, exaustivamente. Vamos ler. O levita era aquele que tinha um ofício, ele era assalariado no Antigo Testamento. O levita, ele vinha da sacerdócio do Levi para carregar a arca do concerto da aliança. O levita, ele tinha funções específicas no Antigo Testamento e muitas das vezes não louvava, não. Ele trabalhava ali, ele trabalhava com horários específicos para trabalhar. Então, vejamos que ele não era só levita, ele tinha outras funções. Precisamos estudar sobre a ordem dos sacerdotes levitas, para a gente não trazer aquilo que acontecia no Antigo e mostrar no Novo. Mas Jesus falou que descia um levita, ou seja, alguém que conhecia tudo sobre a ordem do sacerdócio de Levi. Olha só, quem foi Levi? E por aí vai. Eu não vou entrar no mérito dessa questão porque é muita coisa. Mas você que faz confusão entre levita e cantor, estude a palavra de Deus, por gentileza. Por favor. Para não ficar falando algumas coisas aí que envergonha. Agora, o que nós precisamos entender é que aquele levita, ele tinha que ter esse cuidar, porque era a função dele cuidar de outras pessoas. Era a função dele cuidar do sagrado. Era a função dele cuidar do ser humano. Mas ele passou de largo, e a Bíblia diz que certo samaritano que seguiu o caminho passou-lhe perto e vendo, todos eles viam. Mas existe uma forma psicológica de ver, existe uma forma espiritual de ver, existe uma forma pedagógica de ver, etc. Quando todos viram, eles viram de forma
diferente. Eu quero que você entenda uma coisa: a visão, ela faz conexão com a audição, a visão faz conexão com a fala, porque o que nós vimos, nós falamos. É por isso que a Bíblia diz: o que é que tu vestes? E viste bem, porque eu velo Jeremias pela minha palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Mas o que é que você está vendo? Tem muita gente que está vendo conflitos, tem muita gente que está vendo guerra, tem muita gente que está vendo dilema, tem muita gente que está vendo problemas, tem muita gente que está vendo solução, tem muita gente que está vendo até a terceira guerra mundial por causa dos conflitos na Ucrânia e na Rússia, tem muita gente que está vendo tudo isso. Mas existe um outro tipo de povo, existem outras pessoas que estão vendo totalmente, diametralmente diferente. Tem pessoas que estão olhando para o futuro, tem pessoas que estão vendo coisas grandiosas. Eu queria pregar sobre as grandezas de Deus, hoje não vai dar, vou pregar outro dia. O nosso Deus é tão grande, que ele se revela na Bíblia como os Deus das grandezas. Por que você fica vendo as coisas diminutas? É por causa do seu aparelho psíquico, é por causa das feridas emocionais. O inimigo quer diminuir aquilo que Deus mostrou através da sua soberania. O diabo quer que as pessoas fiquem olhando e vendo as coisas sagradas como diminutas. Por quê? Porque colocar no diminutivo aquilo que Deus colocou através da sua soberania e a sua grandeza é muito fácil para Satanás imitar, é muito fácil para o diabo, quem sabe muitas das vezes, mesclar, mas ele não consegue efetivamente, ele não vai conseguir diminuir a grandeza de Deus. Deus é grande, grande forte, grande poderoso, grande majestoso, grande fecundo, grande e fiel. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei. Não é coisas pequenas, é coisas grandes. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes para com a sua vida. Deus vai fazer coisas grandes para a sua vida, mas pare de ficar diminuindo a Deus. Pare de ficar olhando na greta e na fenda das portas. Pare de ficar olhando pelas fechaduras das portas, achando que Deus é um Deus tão pequenininho. Não use esse vocábulo Deus da pessoa de Deus, Jeová que é Deus, Elohim que é Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por que é que Ele não pode fazer isso para você? Porque você acha que você é grande e que Deus é pequeno? Não, Deus é grande, e porque Ele é grande, Ele disse: clama a mim, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Deus das grandezas me trouxe hoje para dizer para você que quando Jesus passa, alguma coisa acontece. Quando Jesus está passando, alguma coisa grande, maravilhosa e fecunda acontece. E aqui nós revelamos, ou melhor, nós vemos e vejamos todos nós, que o samaritano seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, aleluia, o que é que você está vendo? O que é que você está vendo para o teu futuro? O que é que você está vendo na sua frente? O que é que você está vendo no teu caminho? O que é que você está vendo para o teu futuro? Mais uma vez repetindo, veja as grandezas de Deus. Veja um Deus grande. Veja um Deus forte. Veja um Deus que abre portas, que tem chave que você não tem e Ele tem. Veja um Deus, e por falar das chaves, deixa eu abrir um parênteses, as chaves das portas nos tempos bíblicos não é semelhante nosso. Um homem quase que não conseguia carregar aquelas chaves que abriam aquelas portas, porque eram umas chavonas, eram chavões. Esse Deus nosso é o Deus das coisas absolutas, concretas e grandiosas. Eu termino aqui essa mensagem para dizer diretamente ao teu coração, porque você está aí. O Deus das grandezas vai te surpreender. O Deus das grandezas vai fazer coisas inefáveis a partir de agora para com a sua vida. Aguarde, porque o samaritano já te viu. Aguarde, porque o samaritano está no teu caminho. Aguarde, porque esse bom samaritano vai passar. E a Bíblia diz que ele vai passar, não vai passar só. Ele vai trazer óleo. Óleo na Bíblia significa poder. Óleo na Bíblia significa poder de Deus. Óleo na Bíblia significa unção. Óleo na Bíblia significa tudo isso. E o que nós queremos senão o poder de Deus? No tempo da crise, Deus não vai deixar faltar poder. Mas tem um outro elemento, tem um outro ingrediente. A Bíblia diz que ele trouxe também vinho. Vinho fala da alegria, vinho fala do Espírito Santo. Vinho representa, tipifica, simboliza o poder do sangue de Jesus. Então, receba nesse instante, receba nesse momento a unção de Deus, mas receba alegria. Eu profetizo alegria agora para com a sua vida. Receba alegria. Tristeza, espírito de tristeza, sai.
eu te repreendo em nome de Jesus. Receba alegria para a glória de Deus. Eu oro terminando. Eu creio no poder de Deus, eu recebo em nome de Jesus. Disse aqui a nossa irmã, meu celular acabando a bateria. Meu Deus, mas deixa eu orar. Deixa eu dizer algo mais que Deus está falando no meu coração aqui. Eu estou abrindo uma nova porta, uma porta de unção, de revelação, mas também lamato e camaná, de alegria. Receba alegria no seu coração e na sua alma, e tenhamos uma noite e o dia de amanhã com as portas abertas do céu para nós. Aquelas portas que você tem a chave, abra a porta, mas aquelas que você não possui, está na mão de Deus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, eu profetizo toda sorte de bênção, esses que passaram aqui, esses que estão aqui, que o Senhor continue abençoando, ó bom samaritano que sempre está à espreita, que sempre está no caminho, que sempre está no nosso percalço, que o Senhor possa nesse instante, ó Deus, estender as tuas mãos, abençoar, repreender, dinamizar. Manda o dínamos de Deus, o poder de Deus, a alegria do céu, toda depressão, toda impressão, toda repressão, toda introjeção que vem do inferno contra a sua alma, bate em retirada agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Receba alegria no Espírito para continuar. O diabo não vai roubar, não vai castrar, não vai dizimar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Eu creio nisso no nome de Jesus. Deus a todos abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém.